Hoje, na nossa aula de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, nós vamos estudar filas utilizando implementação dinâmica. Para quem não se lembra, fila é uma estrutura de dados onde a gente tem que seguir uma regra, ou seja, um protocolo para manipular. O protocolo diz o seguinte, que para inserir, a gente vai inserir os elementos em uma extremidade e remover esses elementos em outra extremidade. Ou seja, a gente vai inserir os elementos no final da fila e remover do início. Então, a ideia é que na fila, quem chega primeiro sai primeiro. First in, first out. E na nossa implementação aqui, utilizando alocação dinâmica, o que vai acontecer? A gente vai ter uma estrutura de dados formada por dois ponteiros. Tá? Um ponteiro vai apontar para o início da nossa fila e o outro vai apontar para o final. Tá? Além disso, aqui, de forma semelhante como a gente fez lá na nossa estrutura pilha, aqui a gente também vai utilizar um nó chamado nó cabeça. E esse nó não armazena nenhuma informação. Tá? A diferença o ponto importante é que o ponteiro início da nossa fila, ele sempre aponta para o nó cabeça. Tá? Essa é o detalhe aqui. Então, quando a fila está vazia, o que vai acontecer? O início e o fim, eles vão apontar para o nó cabeça, ou seja, eles vão apontar para o mesmo nó. Tá? Como fica a implementação dessa estrutura de dados, fila? Então, a fila ela vai ter dois ponteiros do tipo nó, chamados início e fim. Tá? Essa que é a estrutura da nossa fila. Aqui a gente tem 5 operações, tá? Que a gente vai precisar para manipular uma fila. As operações são cria fila vazia, a gente tem a função que verifica se uma fila está vazia, a gente tem a função enfilera, desenfilera e apaga a fila, apaga todos os nós. Então vamos ver agora a primeira função, a função que cria uma fila vazia. Então agora eu vou fazer um desenho aqui para facilitar o entendimento de vocês. O que vai acontecer? A nossa fila, quando ela estiver vazia, a gente vai ter um nó, e esse nó ele vai estar, é o nó cabeça, então, ou seja, esse nó ele não aponta, ele não armazena nenhum valor. Tá? E o que vai acontecer? O início e o fim, eles vão apontar para o mesmo nó, o nó cabeça, o início e o fim. Tá? E o ponteiro próximo aqui do nosso nó, ele aponta para null, tá? Aterrado. Então é isso que a gente vai fazer quando a gente criar uma fila vazia. A gente vai alocar um novo nó, esse vai ser o nó cabeça, como eu expliquei para vocês lá na pilha. Aqui essa função aloca nó seria o equivalente na linguagem C a gente chamar a função malloc. Tá? Malloc passando o tipo nó. Então aqui a gente vai alocar um nó e esse nó a gente vai apontar a nossa variável início para ele, q.início. Então é isso que eu estou fazendo aqui, apontei o início para esse nó. Na linha 3, o que a gente faz? A gente pega o fim, o ponteiro fim, e aponta para o mesmo nó que foi alocado, que o início está apontando. Em seguida, na linha 4, o que a gente faz? Aterra, aponta o ponteiro próximo para null. Tá? Então é isso que a gente está fazendo. Então esse aqui é a nossa estrutura de dados vazia, a nossa fila vazia. Agora vamos ver a próxima função, que verifica se uma fila está vazia. Aqui a ideia é muito simples, o único teste que a gente tem que fazer é se os dois ponteiros, o início e o fim, se eles estão apontando para a mesma estrutura. Então é só a gente testar se o q.início for igual a q.fim, então a nossa fila está vazia. Tá? Caso contrário, ela tem pelo menos um elemento. Aí a gente retorna falso. Próxima função é a função que enfilera. Agora eu vou desenhar para vocês para ficar mais fácil.
Então, na função enfileira, vamos imaginar que a gente tem uma fila vazia, né? Então a gente tem essa estrutura aqui, que eu acabei de desenhar. Quando eu for inserir um novo elemento, o que acontece? A gente vai inserir um novo elemento no final da fila, né? Olha só, seguindo aqui o passo a passo. Na linha 2, o que a gente está fazendo? Primeiro passo, aloca um novo nó. Então é isso que eu vou fazer. Vou alocar aqui um novo nó, né? Esse novo nó, eu já estou apontando para ele a variável, o ponteiro, né? q.fim, ponto próximo. Então, q.fim é esse nó. Ponto próximo é esse aqui. Então, o ponteiro próximo desse nó, ele vai apontar para esse elemento que foi alocado agora. Tá? Não vai mais apontar para null. Isso que aconteceu aqui agora. Tá? Próximo passo agora é linha 3, né? q.fim recebe q.fim ponto próximo. q.fim, né, é o ponteiro cabeça, né, vai receber q.fim ponto próximo, que é esse elemento que a gente acabou de alocar. Então, o que eu estou fazendo? O meu ponteiro fim, ele está apontando agora para o próximo elemento, ou seja, ele está apontando para cá. Tá? Não está mais apontando para o nó cabeça. Então, apaga esse ponteiro aqui. E agora, né, q.fim.item vai receber o elemento que eu estou enfileirando, né, que eu estou inserindo na fila. Então aqui eu vou atribuir o valor x. q.fim.item recebe x, que é o elemento que eu estou inserindo. Agora, o último passo, linha 5, q.fim.próximo, ou seja, é esse ponteiro aqui, ele vai apontar para null, né? Quando eu aponto ele para null, é como se eu estivesse aterrando ele aqui. Tá? Então, essa é a nossa estrutura de dados, ou seja, o nosso início está sempre apontando para o nó cabeça, o fim está apontando para o único elemento que a gente tem na nossa fila. Tá? Agora, e se a gente fosse inserir, né, enfileirar mais um elemento? Como que ficaria? Vamos fazer esse teste novamente. Então, olha só, o que a gente vai fazer, né? Primeiro passo, vamos supor agora que eu quero enfileirar o elemento y. Tá? O que vai acontecer? Primeiro passo, aloca um novo nó. Então eu vou alocar aqui, né, um novo nó, faço o desenhozinho. E o q.fim, que é esse ponteiro, ponto próximo, ele vai apontar para esse novo nó que foi alocado. Ou seja, ele vai apontar para cá. Tá? Então, esse ponteiro aqui apontando para null não existe mais. Né? Não existe mais. Agora o que vai acontecer? Próxima linha. q.fim recebe q.fim ponto próximo. Então q.fim, né, vai receber q.fim ponto próximo, que é esse elemento aqui que a gente acabou de alocar. Então vou escrever aqui, né, só para ficar mais fácil. q.fim, ele vai receber q.fim ponto próximo, ou seja, ele aponta para cá. Tá? Então vou apagar esse aqui de cima. Próximo passo, linha 4, q.fim.item, q.fim.item, que é esse valor aqui que a gente armazena, vai receber o item que a gente está enfileirando, que no caso é o y, né? A gente mudou aqui, ao invés de x, vamos inserir o y. Então, dessa forma, eu inseri o elemento no novo nó que foi alocado. Agora, último passo, linha 5, q.fim.próximo, que é esse ponteiro aqui, vai apontar para null. Tá? Então, assim que a gente faz. E esse é o passo a passo. Então, a gente inseriu um novo elemento. Primeiro a gente inseriu o elemento x, depois a gente inseriu o elemento y. Tá? E no nó, o nó cabeça, né, a gente tem sempre o ponteiro início apontando para o nó cabeça. Então essa que é a ideia. Vamos ver agora qual que é a nossa próxima função. Próxima função que a gente vai implementar é a função desenfileira, né? E vamos ver agora. O primeiro passo é verificar se a fila está vazia, né? Utilizando a função que a gente já criou. Então se a fila estiver vazia,
então a gente emite uma mensagem informando o usuário que a fila está vazia. Não tem como a gente desenfileirar, né, um elemento da fila vazia. Próximo passo, o que é? Vamos seguir o passo a passo aqui desenhando também, tá? Então olha só, vamos supor que a gente tem, né, essa fila que a gente já desenhou ali no algoritmo anterior e a gente quer desenfileirar um elemento. O que vai acontecer? Seguindo aqui a linha 5, eu vou pegar um elemento auxiliar e vou apontar ele para o início, né? Porque lembrando que na hora de desenfileirar, a gente desenfileira o elemento que está no início da fila, né? Então o auxiliar, que eu estou chamando aqui só de A, vai apontar para o início, né? E o início, agora ele vai apontar para o próximo elemento, né? Então o início ele vai apontar para o início ponto próximo. Então esse ponteiro agora vai apontar para cá, tá? Então esse ponteiro agora não existe mais. Próximo passo, o que é? Linha 7. Item recebe que.inicio.item. Item é uma outra variável, né, que eu estou chamando aqui. Então item vai receber, vou escrever aqui, né, item vai receber o elemento que está no valor do que.inicio.item. Que.inicio é esse ponteiro. Ponto item é o x. Tá? Então o item vai receber o valor de x. Tá? Linha 7 foi executada. Agora a próxima linha, linha 8. Auxiliar ponto próximo, que é esse ponteiro aqui, o auxiliar, ponto próximo. Ele agora vai apontar para onde? Para null. Então eu vou acabar com esse ponteiro aqui, né? Vai apontar para null. Então esse ponteiro agora não existe mais. Tá? A gente apontou o próximo dele para null. Próxima linha, linha 9, desaloca nó. Então o que a gente vai fazer? Desalocar o nó auxiliar. Seria na linguagem C o equivalente a chamar a função free, né? Então quando eu chamo a função free, o que eu faço? Eu vou excluir essa posição de memória aqui que foi alocada. Ela vai estar liberada e pronto, né? A gente removeu um elemento. Agora o que vai acontecer? Vai retornar, nossa função vai retornar o item, né, que estava no nosso nó que foi desalocado. O nó, o valor x. Agora o que vai acontecer? Olha só. Na prática, a gente nem apaga o elemento, né? Esse elemento x ele continua aqui, mas esse nó agora é o nó cabeça. Tá? Então, a gente vai desconsiderar o elemento x que está aqui. A mesma coisa é feita lá na pilha. Tá? Outro ponto, o que acontece? Por que a gente não pode, por que eu tenho que apontar um auxiliar antes, para o início? Né? Eu pego esse ponteiro auxiliar e aponto ele para a variável início. Por quê? Na próxima linha, olha só, eu já estou pegando a variável início e apontando para o próximo elemento. Né? A gente tinha essa estrutura de dados aqui. Né? Deixa eu fazer aqui um desenhozinho bem rápido. Então a gente tinha, digamos, essa estrutura de dados. Uma lista encadeada. Aqui o nosso início e aqui o fim. Né? O início é o nó cabeça, a gente ignora isso aqui. Então o que acontece? Se eu pegar esse ponteiro e apontar ele para o próximo, e eu não tiver nenhum ponteiro apontando para cá, o que acontece? Eu não consigo voltar, porque eu não tenho nenhum ponteiro que aponta para o anterior. Tá? Por isso que eu preciso ter uma referência apontando para esse primeiro ponteiro. Tá? Então eu aponto um auxiliar para cá e depois, em seguida, eu movimento o início. Porque se eu movimentar o início primeiro, apontar ele para o próximo, aí eu perco a referência do nó anterior. Aí não tem como eu voltar. Tá? Não sei se isso ficou claro para vocês. Mas tem essa ideia. Vamos dar uma olhada agora na próxima função, que é a função que apaga a fila. Tá? Essa função o que faz? Ela vai pegar, né, e criar um laço de repetição. Né? Esse laço de repetição vai fazer o seguinte: enquanto a minha fila não for vazia, o que eu vou fazer? Eu vou desenfileirar todos os elementos que estão na minha fila.
tá? Então esse laço de repetição vai percorrer toda a fila e desalocar todos os nós, usando a nossa função desenfileira, né? Aqui está escrito errado, mas é desenfileira. E então, aqui nesse laço de repetição, na linha 3 a 5, ele vai retirar todos os elementos. Como a gente não está armazenando ele em nenhuma variável, ele vai ser descartado, tá? O valor que foi desenfileirado. Próximo passo, o que é? Assim como eu expliquei para vocês na questão da pilha, aqui, quando a nossa fila está vazia, a gente tem o ponteiro início e o ponteiro fim apontando para um mesmo nó, o nó cabeça, né? Então, olha só o que vai acontecer, né? Quando a gente tem a fila completa, digamos aqui, vou desenhar novamente para vocês, né? Digamos que a gente tem aqui esses elementos na nossa fila, né? Os elementos encadeados. Quando a gente executar esse laço, né, da linha 3 à linha 5, o que vai acontecer? Ele vai pegar e remover sempre o elemento que está no início, né, aponta um auxiliar para cá, aí pega o início aponta para o próximo, né, esse ponteiro aqui some, em seguida o que ele faz? Exclui o nó cabeça, né, exclui o nó cabeça. Então isso vai sendo feito, né, até que a nossa fila tenha um único, quer dizer, não tenha nenhum elemento, né? Quando ela chegar nesse ponto, a nossa fila ela só vai ter o nó cabeça, né? Com o ponteiro início e o ponteiro fim apontando para esse nó cabeça, tá? Então isso aqui vai acontecer quando a gente tiver a nossa fila vazia. Em seguida, o que vai acontecer? A gente vai desalocar esse nó cabeça. Então eu chamo aqui a função desaloca nó passando o que? Ponto início. Tá? Em seguida, o que eu faço? Aponto o início e o fim. Eu vou apontar eles para null. Tá? Então eu já não vou ter mais nenhuma estrutura de dados agora. Então toda a fila foi apagada. Tem um detalhe aqui, a gente não precisava, né, dessa variável auxiliar aqui. Poderia excluir ela. Essa linha aqui ficou sobrando. Tá? Dessa forma, a gente finaliza, né, todas as funções para manipulação de fila. Tá? Então, na nossa próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como que é a implementação de uma lista, né, utilizando a locação dinâmica. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.